Bem-vindos ao Diário de Creator, podcast da Marina Ferreira, que vai ser a hostess dos próximos episódios. Eu sou a Carol, irmã da Marina, estou aqui para entrevistá-la nesse primeiro episódio. Marina, que é muitas coisas, né? Minha irmã, empresária, formada em engenharia, criadora de conteúdo há alguns anos já, né? Sim. E é isso, se apresenta aí, Marina. Obrigada. Para fazer esse primeiro episódio especial, a gente pensou, primeiro pela zoeira, mas depois a gente achou que faria bastante sentido trazer Carol como uma pessoa que me conhece desde que ela nasceu, não desde que eu nasci. Sim. Mas pra gente fazer um episódio especial. Então, hoje eu estou no papel de entrevistada e ela de entrevistadora. É a primeira vez que ela entrevista alguém assim. E eu tô animada. É a primeira vez em um podcast, né? Olha. Eu tenho uma colinha aqui, então vocês vão ficar acostumados a vê-la o tempo inteiro. Beleza, a primeira pergunta que eu separei é: como que você definiria o que você faz pra nossa avó? Difícil, tá? É difícil. A vantagem é que a vovó consome YouTube, TikTok. Então, para ela fica mais fácil. Eu acho que muitos avós hoje estão no TikTok. Eu sei que do Mário também consome. E então, acho que isso facilitaria bastante. Sim. Porque eu ia explicar que eu faço os vídeos que ela vê nessas redes sociais. Basicamente isso. Beleza, mas ela ia provavelmente perguntar como é que eu ganho dinheiro com isso, né? E eu explicar, eu ensino as pessoas a fazerem a mesma coisa que eu vendo curso. Eu acho que não seria tão difícil, não, porque a vovó tá... Ela é bem moderna. Ela é moderna. Ela ama YouTube. Nossa. Sim, a gente esse final de semana, inclusive, estava ajudando ela com um atalho lá do Carol YouTube. Tava mandando vídeo pra ela. Ela é moderna. Quando que você passou a olhar para a internet como uma ferramenta de trabalho e não mais como um lugar de passatempo, enfim? Acho que desde que a gente começou a empresa, que a gente começou trabalhando com marketing digital. Então, enfim, envolve o digital. Sim. Mas não era uma coisa que passava na minha cabeça eu estar ativamente criando conteúdo. Eu lembro, inclusive, que eu não sei se foi 2021, acho que foi 2020, não sei. Mas que foi um ano que eu postei, tipo assim, uma foto no feed, sabe? Eu não postava nada. Story fazia, assim, um pouco, né? Normal, mas nada demais também. Então, não era uma coisa que se passava na nossa cabeça. Mas quando a gente tem um negócio, a gente precisa vender esse negócio. E aí surge a necessidade de atrair mais clientes. E aí surge a escolha meio óbvia, porque era eu e Mário. O Mário sempre foi mais fechado que eu. Então, eu fui escolhida, eu sempre falei muito bem, tipo, não muito bem necessariamente, mas fácil, né, assim, de falar em público. E aí eu fui criar conteúdo, assim, mas foi nessa necessidade de mostrar mais que a gente tinha alguma coisa para vender. Justo, tá, entendeu? Beleza. Eu lembro nessa época que vocês começaram a empresa, era bem auge da pandemia, início, né? Meio da pandemia. Cara, Marina e Mário não paravam de ler. Eles liam. Acho que você nunca leu tanto livro como naquela época. Não leitura de ficção, assim, era leitura de conteúdo mais denso, assim. Não, muito livro de marketing, livro de marketing. No escritório tem vários, na casa da mãe do Mário tem vários livros que a gente leu lá no início. Foi intenso. Beleza. E aí, nesse início você começou com seu perfil pessoal. E aí você migrou, hoje você tem mais de 80 mil seguidores. A pergunta era mais difícil na época onde as pessoas que estavam te assistindo ali praticamente todas te conheciam, eram seus amigos, familiares, ou hoje que, cara, você tem mais de 80 mil pessoas te acompanhando e com acesso ao seu conteúdo? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que são dificuldades diferentes. Tá. Sabe, no início é uma dificuldade nova, no sentido de você estar fazendo alguma coisa nova. Então, como é que faz? Como é que não faz? Como é que fala? Como é que edita um vídeo? Sabe, é uma dificuldade mais básica, eu vou dizer assim, e de quebrar algumas coisas, mas eu nunca tive muito essa trava de falar, que é o que muita gente tem, a vergonha de se colocar. Apesar de eu não ser uma pessoa que mostra muito da minha vida, assim, mostro, mas não coisas muito íntimas, assim, mas... a dificuldade de o que eu vou fazer e tudo mais. Essa dificuldade do que eu vou fazer, eu acho que ela permanece sempre, sabe? Qual é o próximo conteúdo? Mas era uma dificuldade mais básica, de atividades mais básicas. Hoje é uma dificuldade mais madura, eu acho, beleza, o
que tá vendendo? Como é que eu faço agora para vender mais? Que conteúdo eu preciso fazer, que é a mesma dúvida, mas para comunicar... Mais testes também, né? E para comunicar aquilo que eu quero que a pessoa entenda e que aquilo vai comunicar com o que eu tô vendendo ou com o produto que eu vou desenvolver. Então é uma dúvida mais evoluída, mais de negócio mesmo. Antes eu tinha mais, eu acho até que eu era mais solta nesse sentido de, tipo, criar mais livremente, meio sem pensar da minha cabeça. Hoje tem um processo um pouco mais burocrático e aí os problemas, as dificuldades vão estar mais nesse sentido. Vocês estavam descobrindo ainda também, né? Sim. O que vinha, pra onde Sim. ir, o que isso gerava. A gente continua assim. Mas antes era bem... Gente, Marina tinha vídeo dela com roupa de academia. Ela já postou isso. Já! Roupa de academia no início. Tá no meu Instagram umas até coisas hoje. horrorosas. Tá no meu Instagram até hoje. Descabelada. Mas a ideia era estratégico, tá, gente? Era estratégico. Imagino. Imagino. Não, isso é uma coisa também. Eu nunca... Se você me perguntar... 10 anos atrás, se você me perguntasse, cara, Marina vai estar trabalhando com conteúdo na internet, falando, se expondo... eu falaria... Não, com certeza não. Assim, nunca. Nunca. Inclusive, se eu escolhesse... Assim, claro que é uma escolha criar, mas se eu pudesse viver no meu mundo ideal, eu não postaria nada, eu acho. Hoje em dia, nada. Sério? Por quê? É porque eu acho que eu defini... Eu cheguei a essa conclusão... que eu sou uma pessoa... Como é que eu posso colocar isso? Mas eu sou uma pessoa... sempre fui pra fora. Tipo, eu sempre fui líder de turma. Eu fui oradora. Eu fui do teatro. Eu sempre fui muito assim. Mas na minha vida, eu acho que talvez até com a vida adulta acontecendo, por mim, eu chegaria sábado, domingo, eu me trancaria em casa e ninguém saberia de nada. Tipo assim, eu não seria ativa de forma nenhuma na rede social. E como eu sou uma pessoa muito da execução... eu foco muito naquilo que eu tô fazendo e esqueço. E às vezes eu tenho que parar e lembrar, putz, tem que postar conteúdo. Aí eu... essa é uma pergunta que eu anotei aqui também. Como lidar com o pessoal e o profissional no mesmo lugar, assim? Porque ao mesmo tempo que o Instagram, o TikTok, você tá lá postando o seu trabalho, divulgando, você tá lá também consumindo conteúdo que às vezes você também não quer que seja, imagino, né? Não queira que seja de trabalho, enfim. Como que é essa dinâmica? Sim. Meio que é tudo a mesma coisa, até porque eu acho que a nossa vida pessoal alimenta muito o que a gente vai botar de conteúdo. Nossas experiências, viagem, relacionamento, família, tudo isso pode servir de insumo para a gente criar conteúdo. Pode não, deve servir de insumo para criar conteúdo, até para você criar coisas mais relacionáveis com as outras pessoas. Mas o consumo entra muito nessa, então é meio que um mix. De, beleza, o que eu gosto de consumir, então como é que eu posso colocar o que eu gosto de consumir naquilo que eu tô criando para eu gostar mais de criar também, para ser mais prazeroso. Mas eu tenho uma divisão que é meio, o Instagram ficou profissional e o TikTok ficou pessoal, sabe? Apesar do meu conteúdo no TikTok também ter a ver com o que eu falo no Instagram, mas o conteúdo que eu consumo no TikTok é só para passar tempo, assim, e no Instagram, às vezes quando aparece uma coisa mais técnica, eu até pulo, assim, pro TikTok não achar que eu quero ver aquilo. Não, algoritmo, não é isso que eu gosto, exato. E no Instagram é mais profissional. Entendi, boa. É uma boa dinâmica. Uma boa solução. Daqui a pouco você vai estar mais forte no TikTok. No TikTok, vai ser outro problema. Aí ferrou. Tem que arranjar outra rede social. Volta pro Snapchat. É verdade. De repente tem alguém lá ainda, Quem né? sabe? Você lembra do seu primeiro vídeo, post, o que é que seja que viralizou? Qual foi? Que viralizou? Viralizou. Eu lembro do primeiro de todos. Que viralizou, qual que foi que viralizou? Foi a notícia da semana? Provavelmente. Certamente foi alguma notícia da semana. Inclusive eu viralizei no TikTok antes do... sensível, notícias da semana. Relacionamento tóxico. Eu viralizei no TikTok antes do Instagram. Sério? Eu não sabia. Foi, tipo assim, viralizou, sei lá, deu centenas de milhares de visualizações no TikTok. Olha só. 100 mil, 200 mil, foi alguma coisa assim. Que eu considero que foi a minha primeira viralização. Sim. Porque eu olhava, não parava de subir, eu ficava, caraca, como é que faz? O que eu faço agora? E agora, dá aquela reação, tipo assim, é isso, e agora? O que eu vou fazer? Mas foi uma notícia da semana, não lembro qual, mas certamente foi notícia da semana. Beleza. Tá bom. O Notícias da Semana que você começou era um conteúdo que você pesquisava muito, né? Durante a semana inteira. Notícias para falar no final da semana. Mas hoje você fala muito sobre produção de conteúdo, como se profissionalizar nessa área. Sim. Como que você... E você fala com muita autoridade sobre isso. Como que você se sente... O que te faz se sentir preparada para falar sobre esses assuntos, assim? Ainda mais que é algo muito novo, né? No mercado como um todo. Eu acho não. Viver aquilo que eu falo é o que mais me dá confiança para falar daquilo que eu falo, entendeu?
sentiria... Tanto que, às vezes, algumas vezes que a gente já pensou em conteúdos ou pensou em falar alguma coisa que ou eu não vivi, ou no mínimo eu não conheço alguém que viveu e pôde compartilhar aquilo comigo para eu ter certeza daquilo, ou eu não criei, ou eu criei, mas depois eu fiquei, cara, não tinha tanta certeza daquilo, sabe? Então, viver aquilo, ou estudar aquilo, né, que faz sentido com o que eu trabalho, é o que mais me dá confiança e certeza do que o que eu tô falando, claro que eu posso mudar de opinião, mas é aquilo que eu acredito, sabe? Pode ser que você vá lá, comente e me prove que eu tô errada. Pode, sim, claro, e aí beleza, eu posso mudar de opinião. Mas é realmente viver aquilo que eu falo e é tipo, como é que é? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo. Não, como é que é? Tá errada a frase. Não, faço o que eu faço. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu digo. Enfim, eu gosto de... faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso vale também, às vezes eu peco ali. Mas eu tento viver e comunicar aquilo que eu faço. Tipo, falar o que eu faço e fazer o que eu faço também. Enfim. Cara, Marina, ela e Mário também, tá aqui atrás. Eles não param de ler, de estudar, de consumir, assim, conteúdos pra se profissionalizarem. Eu dormi no seu quarto, na casa de mamãe, da última vez que eu fui. Uhum. E aí eu abri o armário. Gente, simplesmente, a Marina, ela anota tudo em caderno. Ela tem um histórico. Se alguém quiser descobrir a vida de Marina, abre esse armário na casa da minha mãe, vai ter tudo lá. Então, assim, ela consome, ela anota, ela registra, ela vai muito atrás, assim. Isso é algo que eu sempre admirei em você. Pior que eu guardei, e eu guardei isso pensando no futuro, pra depois, tipo assim, sei lá, a gente vai ter 10 anos de empresa, pegar e olhar, tipo assim, quais eram os problemas que a gente tinha lá atrás, depois, assim. Né? Não, hoje eu uso muito menos caderno, mas tem esses aí, pelo menos. Mas você é uma... Eu acho que do mundo você deve ser uma das pessoas que mais usa caderno. Juro, gente, ela usa muito caderno. Ela vai eu quero caderno. E aí meus pais ficam, gente, é só porque, né? Não, ela usa. Eu uso. Ela tem necessidade. E mesmo. Tem a ordem de usar também. Tem. Que é a ordem que eu ganho. Sim, é fácil. Beleza. E você ainda tem frio na barriga, ansiedade com posts, enfim? Menos. Agora o frio na barriga não é no postar, mas né, é o que postar. Sabe, como é que eu posso mostrar o meu amadurecimento no meu conteúdo, comunicar aquilo que eu quero comunicar sempre, e formatos diferentes, né? No sentido de, palestras me deixam com frio na barriga. Toda vez que eu vou palestrar, eu tenho vontade de ir embora antes da palestra. Juro, assim, sentada lá esperando para subir, eu fico pensando, se eu for embora agora, vai ficar muito chato. Sempre, desculpa, sempre. Eu consigo ir embora. Tipo assim, qual é, tipo, eu tenho um atestado, será que vale, assim, sabe? Eu fico pensando como é que eu posso ir embora. Mas vai, sabe? Porque te tira da zona de conforto, né? Total. E agora você tá confortável com a internet. Você passa a voltar pro presencial. Sim. E é uma coisa muito doida, porque na internet, quem tá começando acha que vai falar pro mundo todo. Que você tá gravando no celular, mas que tipo assim, nossa, porque todo mundo vai me ver e não sei o quê. Mas ninguém te vê. Não é que ninguém te vê, as pessoas estão te vendo, mas aquilo ali é 1 minuto do dia dela, passa e pronto. Agora, quando você está dando uma palestra, você está primeiro olhando, aí sim, você está falando para dezenas, centenas de pessoas às vezes, elas estão te olhando ali e aquilo tá sendo uma boa parte do dia dela, porque você vai ficar pelo menos 1 hora ali, né? Na média, 40 minutos, 1 hora. Então, eu acho muito mais... Eu acho que a palestra tem um peso muito maior. E aí sim, eu fico com bastante frio na barriga, vontade de ir embora. E você já deu alguma bola fora? Em palestra? Em palestra? Ou alguma coisa assim? Com certeza. Eu participei de um painel esses dias que eu respondi um negócio que eu não tenho nada a ver. Eu saí dali, eu falei, gente, mas nem é isso que eu acho. Então, assim, com certeza, sempre tem. Entendi. Sempre tem. E na internet? Já cometeu alguma gafe? Alguma coisa? Já, né? Você lembra de alguma? Eu não lembro, eu realmente não lembro. Com certeza já, uns stories. Eu tenho um medo muito grande por você. Eu tenho muito medo da Marina ser cancelada. E ela não produz conteúdos que gerem cancelamento, zero. Mas, cara, eu acho que é tão cruel quando uma pessoa é cancelada que eu fico, meu Deus, pelo amor de Deus, não faça nada que você seja cancelada. Mas eu tenho muito medo disso. Só que eu acho que o cancelamento, ele vai muito de quando a pessoa não tá pronta pra falar aquilo que ela tá falando. Sabe, você dá uma opinião mais forte. Aí alguém vem e fala, ou vai contra, ou mostra que você tá errada. Se você tá errada, assume que você tá errada. Mas se você acredita naquilo, sabe, sei lá, eu não sei, mas eu acho que vai muito disso. E aí vem da maturidade, sabe? Hoje eu me sinto mais confiante pra falar coisas que eu não teria coragem. Mas mesmo assim eu evito ao máximo assuntos polêmicos pra evitar esses problemas. Eu tenho outros problemas, esse não precisa ser um deles. Não precisa virar um. Não.
E como que você lida com um conteúdo que flopou? Essa pergunta é difícil, né? Essa pergunta é difícil. Porque tem várias formas de lidar. Não várias, mas assim, claro que é muito chato. Você fica ali, tipo, putz, porque você tem um trabalho danado pra fazer um conteúdo. Sim, claro. O conteúdo dura 1 minuto, mas você vai gastar pelo menos, se eu chutar por baixo, 3 horas pra fazer aquele conteúdo. Você pensar que você vai demorar, pensa brutamente, 1 hora roteirização, 1 hora gravação, 1 hora edição. Brutamente, assim, a edição vai ser mais tempo que isso, a gravação às vezes é menos, mas 3 horas pra fazer aquilo. E vai durar 1 minuto o conteúdo, a pessoa vai ver, nem sempre vai ver tudo. É meio que um trabalho jogado no lixo. Sabe? Você fica tipo... É o seu tempo, né? Gastei tempo pra nada. Mas aí outra forma de olhar pra isso, hoje isso me afeta menos do que já me afetou. Ainda fico chateada, claro, mas me afeta menos porque meu objetivo com o meu conteúdo é vender aquilo que eu preciso vender. Então, se eu estiver alcançando esse objetivo, tá tudo bem. Agora, tô flopando, não tô vendendo, não tá acontecendo nada que eu quero em cima do meu conteúdo. Aí você precisa rever, sabe? O que você está fazendo, como é que você pode melhorar. Então, acho que tem o lado chato e tem o lado do aprendizado. Acho que são as duas formas de você olhar, mas eu acho que sempre vai ser chato. Acho que sempre vai ser chato. É inevitável, né? Eu imagino que tenham postagens que você espere mais ou menos. Exato, ali, existem tipos de conteúdo. Exatamente, também tem isso. Tem conteúdo que você faz para viralizar ou para dar, para o algoritmo entregar melhor. Tem conteúdos que você já faz sabendo que vai ser menos entregue e faz parte da estratégia também ter esse tipo de conteúdo, para você ter um perfil bem montado, assim, bem estruturado para receber as pessoas nele. Legal. E em que momento, trabalhando na internet, você percebeu que você estava impactando a vida das pessoas que estavam ali consumindo o que você estava fazendo? Cara, as pessoas, os resultados dos clientes, ou às vezes nem clientes, mas seguidores que mandam mensagem e falam que não só que o conteúdo é bom, mas que ela começou a aplicar aquilo na vida dela. Legal. E ela começou a ter resultados. Isso é muito bom. As pessoas me chamam para conversar, as pessoas pedem a minha opinião sobre o conteúdo delas. Então, assim, eu vejo que não só a minha opinião vai impactar, mas o meu trabalho de alguma forma já impactou porque ela tá vindo atrás de mim para saber se aquilo ali tá legal, sabe? Como autoridade no assunto. Sim. E aí, trabalhando com profissionais que criam conteúdo para vender seus trabalhos, né, seja produto ou serviço, quando eles começam a desenvolver, tem cliente de mentoria que fecha parceria, sabe? Ou conquista mais cliente. A gente fez um vídeo, aí a médica começou a rodar no tráfego, no primeiro dia marcou uma consulta, sabe? Então, assim, os resultados dos clientes me animam muito e eu vejo que eu tô fazendo um bom trabalho também. Legal. Porque a internet leva hoje pessoas a conhecerem o seu trabalho e buscarem a sua mentoria, a sua empresa, que você também tem, né? Exatamente. Boa. Legal. Que querido, tô feliz que você é procurada como autoridade. Viu? Gente, a minha irmã, ela é muito foda. É sério. Para que eu vou chorar. Não, tem uma história legal. A gente as pessoas nos acham muito parecidas. Muitas pessoas já nos perguntaram se somos gêmeas. Uma vez eu tava no aniversário de uma amiga e uma pessoa me abordou falando assim: nossa, eu adoro o seu conteúdo, é muito legal, aprendo. E eu assim, nossa, muito obrigada, mas não sou eu, minha irmã. Mas, gente, eu fiquei assim, emocionada. Liguei pra Marina, mandei mensagem, tudo, eu assim. lembro. Foi muito querido. Então é legal. Foi muito legal ter a oportunidade de ver esse reconhecimento. Como se fosse você, né? Literalmente. Sim. Mas não, isso é muito bom. Isso é muito bom. Às vezes as pessoas reconhecem a gente. Eu fico até sem saber reagir. Assim, eu fico, sou eu mesmo. Mas é muito legal. É muito legal mesmo. Legal. Querida. Bom, entrando agora no Diário de Creator, podcast que vocês estão assistindo. O que você espera entregar com esse podcast de novo, que já tem aí no mercado ou que não tem? O objetivo do podcast é trazer por isso chama Diário de Creator. E eu até falei no início tava pensando no como é que foi que você falou? A vida real por trás dos posts. Você falou isso? Eu não sei. Ou estava na minha cabeça? Acho que enfim. Mas a ideia é justamente trazer isso. Inclusive o Mário odeia que eu fale a palavra posts, porque parece muito, muito simples e é uma entrega besta se a gente parar pra pensar, porque não é o post. A gente cria conteúdo, o conteúdo é um meio de a gente alcançar o resultado que a gente quer. Que é vender, seja um produto, um serviço, uma empresa ou uma pessoa. Eu acho que o post dá a ideia de uma coisa final e o conteúdo mais completo. Exato. Tem, enfim, as coisas são pensadas, não é só você ir lá e fazer um post. Mas a ideia é justamente trazer essa vida real, sabe? Trazer os lados de, cara, nem tudo são flores, como é que aconteceu? Eu gosto muito de ouvir a história das pessoas
e ver como eu me identifico com aquela pessoa de alguma forma, ou como ela pode me inspirar de alguma forma. E como muita gente está querendo criar conteúdo, acho que, sei lá, todo mundo já percebeu que é importante criar conteúdo, e muitos não sabem como criar, sobre o que criar, como começar. A ideia é trazer esse conhecimento, essas histórias, para incentivar essas pessoas, elas enxergarem que é possível, que as pessoas comuns, quem cria conteúdo... Porque às vezes a gente olha pessoas muito famosas, a gente acha que elas são super pessoas, sabe? Sim. E são pessoas comuns, no fim das contas. Então, e isso não é demérito, óbvio, mas é justamente pra gente ver que é possível. E literalmente qualquer um pode fazer, dá trabalho, como qualquer outro trabalho, dá trabalho, mas você colhe bons resultados. Então, a minha ideia é trazer a história por trás dessas pessoas, dicas dessas pessoas, para as pessoas, para os creators, que agora eu vou ter que falar em inglês igual a Carol. Para eles aprenderem, falou creators. Oh, great. Mas para aprenderem, se inspirarem. E claro que também não é à toa, então isso me ajuda a produzir conteúdo, a ter mais volume de conteúdo sem eu necessariamente parar para gravar Reels. Então aqui a gente pode fazer cortes. E eu tenho vários conteúdos para o meu perfil do Instagram. Eu vou pegar esse vídeo e vou colocar no YouTube. Então eu vou ter conteúdo no YouTube. Mesma coisa do TikTok com cortes ou shorts. Então eu consigo multiplicar os meus conteúdos com um esforço um pouco menor, que é a gente sentar aqui e bater um papo. Beleza, a gente definiu as perguntas, mas é um esforço pequeno comparado a, se eu tivesse que gravar 10 Reels, eu teria um esforço muito maior do que a gente está tendo aqui, e daqui eu vou tirar 10 Reels tranquilamente. Entendeu? Então vem nesse lado também do Creator. E tem o lado da Craftor, que é a comunidade que a gente está construindo para creators. Então, esse também não deixa de ser um canal de aquisição para creators, para a nossa Craftor. Então, nada é por acaso, como eu falei. Nada é por acaso. Tanto o perfil Marina como o negócio da Marina. Está sempre junto. Beleza. Tem muita gente que fala que estar no Instagram, eu acho que Instagram é a maior referência, né? Por isso que eu falo muito. Mas estar na internet é fazer um vídeo e postar e pronto. Eu queria saber o que você acha disso e que você falasse um pouco da sua rotina. Porque às vezes eu sinto que parece uma coisa muito simples, até por outras pessoas que eu acompanho na internet, parece que é uma rotina muito leve, tranquila, mas te conhecendo já, vendo um pouco dessa rotina, eu sei que não é nem um pouco assim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não é só postar um vídeo, né? Eu acho que no início é só isso mesmo. No início, a maioria acho que começa só vou fazer um vídeo aqui e vou postar. E por isso muitos param, porque você tá lá, você começa, aí você meio que se perde, você não sabe mais qual é o próximo e você desiste. Então, não é só isso, você precisa, acho que desde o início, quanto antes você entender que isso é parte do seu negócio, seja você, a médica, a Lais é médica. Desde o início, ela entende que criar conteúdo é parte do negócio dela. Então, ela precisa fazer, sabe? É parte do trabalho dela, criar conteúdo, né? Deveria ser de todos os profissionais. Deveria ser de todos os profissionais? Cara, não todos, assim, mas sim também, sabe? Porque eu acho que é uma ferramenta muito barata pra você deixar de fazer, sabe? Mas é barata em relação de custo, mas tempo que o você seu tá tempo. falando não necessariamente. Sim, exato. Mas é quando você tá construindo um negócio, você põe o custo da sua hora zero, você vai trabalhar infinito, entendeu? Então, é barato nesse sentido. Você não paga pra estar na rede social, todo mundo tem o celular, você vai lá e grava conteúdo. Claro, para melhorar, você vai tendo trabalho. Não é só postar o vídeo, tem todo o processo. E justamente a minha rotina hoje, ela gira em torno do conteúdo. Mesmo quando não é para mim, ela gira em torno do conteúdo. Então, eu não tenho um dia igual ao outro. Nunca é igual um ao outro. Mas minhas atividades giram em torno de atender os meus clientes de mentoria, atender os clientes da agência, que a gente tem uma agência também que trabalha com performance e conteúdo. Então, tem os dois tipos de clientes. Tem cliente que é cliente de conteúdo e performance também. Eu acabo dando atenção aos clientes, principalmente os de conteúdo. O Mário cuida mais dos de performance. Gravação de curso, estruturação da Craftor, que o Mário, nesse caso, o Mário pensa, eu executo. Então, a gente se divide também nisso. Produção do meu conteúdo, lidar com a equipe dentro do escritório. Hoje nós somos em 8. Eu é que cuido mais da equipe, então tem essa parte de dedicação também. E eles me demandam muito também. Então, querendo ou não, às vezes fora do escritório eu trabalho melhor do que dentro do escritório. Eu preciso pensar num roteiro e tudo mais, eu trabalho melhor fora. Porque essa semana, agora passada, tinha fila para ver quem ia falar comigo primeiro, porque tinha uns 4 querendo falar ao mesmo tempo. Aí a Júlia, não, vai, você, depois você, depois você. Então, eu tenho essa parte também que é no atendimento aos clientes, no fim das contas, atender as demandas deles, mas a rotina fica
confusa. Cada dia é diferente. A produção para a Marina e a Marina empresária dentro da empresa é algo que está muito misturado ali. Isso, né? E quando um lado está mais favorecido, o outro está perdendo, sabe? É um pratinho que eu preciso sempre ficar equilibrando. E aí, claro, a gente conversa de alinhar também expectativas. Então, cara, se eu tô gravando... Teve uns meses atrás, eu tava gravando 2 cursos ao mesmo tempo. Aí eu falei, então eu não vou criar conteúdo, porque se eu tivesse que gravar 2 cursos e criar conteúdo, e atender cliente, e lidar com as coisas, não ia dar. E aí acabou que, na verdade, eu só consegui gravar um curso, nem os 2 eu não terminei. Eu demorei mais para terminar o segundo, mas ok, deu certo e vambora. Assim, depois de mais tempo do que eu planejado, deu certo, mas é uma loucura. Tá, beleza. Você falou já mais ou menos como foi no início, como tem sido, mas como você enxerga a sua marca e as suas empresas antes e depois da sua produção, assim? O que você vê de lições aprendidas, tudo isso? Como que você vê o impacto do seu perfil nos seus negócios? No negócio. Potência 100%, assim, muito mais... Esqueci uma palavra, mas que você se mostra ao mundo, sabe? As pessoas veem a gente. Sem criar conteúdo, ninguém via a gente. Os nossos clientes viam, aí você era nosso cliente, você indicava para o Mário, ele, beleza, vamos lá conversar, talvez fechava, talvez não, e assim. Então, a visibilidade que eu, Mário e a empresa tem não é 100% maior, sei lá, é 1000% maior e cada vez mais. Agora, o Mário criando conteúdo, isso se multiplica também. E tem muito tem um fluxo de atenção, assim, de que você, tipo, quando você se mostra, você atrai atenção, como é que é, Mário? Atenção atrai não sei o que atrai dinheiro. Tem um fluxo desse. Mas você sabe o que eu tô falando. Mas tem um fluxo, assim, que quando você atrai atenção, e você tá atraindo atenção, óbvio, com um objetivo específico, você acaba atraindo dinheiro também. Então, meio que uma roda alimenta a outra, sabe? Enfim, e novas fontes novos canais de receita que surgem a partir disso. Então, é outra coisa. Muito bom. Você falou muito o nome do Mário. Falei. Que está aqui, ó, por trás das câmeras. Tá pra lá agora. Mas, enfim. Mário, gente, é namorado de Marina, sócio de Marina, parceiro. Eles moram junto, eles vivem 24 horas ali. E chefe, não. O chefe já foi chefe da Marina. Mas aí não era namorado. Mas em outra situação, não na empresa que eles têm hoje. Queria que você falasse como que é esse convívio tão próximo ali, né? Tanto da parte emocional como de trabalho na rotina. Como que vocês lidam com isso? Sim. Ao mesmo tempo que é muito bom, é muito ruim também. Não, é sério, sério. Por quê? É muito bom porque o Mário é uma pessoa que eu confio, é uma pessoa que eu amo. Sim. Então, eu posso ser eu mesma com ele no trabalho, em casa sempre. Ele também é a mesma coisa comigo. Nós somos nós mesmos, sem filtro. Então, no trabalho, se a gente xingar um ou outro... vai xingar, claro que a gente evita fazer isso na frente dos funcionários, óbvio, e evita ficar chamando de apelidos carinhosos também, apesar de que o Mário às vezes não consegue, mas isso é muito bom, a gente tem muita liberdade um com o outro de tipo, sua ideia tá uma merda, sabe? A gente pode falar o que a gente tá pensando um pro outro, isso é muito bom. Por outro lado, o lado do relacionamento muitas vezes fica prejudicado, porque querendo ou não, a gente tá trabalhando o tempo todo. Então, assim, o Mário, principalmente, que tem um limite ele maior... Não para. O limite dele é maior que o meu. Mentalmente, eu preciso parar. E ele até já melhorou nisso, assim. Porque ele antes também parava menos. Hoje ele já veio um pouco mais pro meu lado. Mas, muitas vezes, o relacionamento fica prejudicado porque a gente trabalha o tempo todo. E a relação de trabalho também está existindo o tempo todo. Não tem um momento que a gente desliga a chave, agora somos apenas um casal, vamos aqui. Então a gente tá vendo um filme, o Mário para, olha aquela cena, o que ele fez ali, não sei o que, sabe, pensando no vídeo, ou alguma estratégia. A gente tá conversando numa mesa de bar, aí a gente vai embora, ele, você viu o que o Dito falou? Sobre consultoria, sobre não sei o que lá, tal. Aí você fica assim, caraca, eu só tava conversando, sabe? Eu só tava bebendo uma cervejinha. Então assim... tem que tomar muito cuidado, assim, pra equilibrar, mas não é pra qualquer um, não, assim, entendeu? Eu não conseguiria, gente. Não é pra qualquer um. Amo o namorado, ele é tudo pra mim, mas assim, se a gente tivesse que trabalhar junto, seria... É complicado, eu não recomendaria, eu não recomendaria, mas... Ainda mais na estruturação de um negócio do zero ali, né? Então, tem muitas decisões importantes, relevantes que vocês... Com certeza. Estão tomando. Eu acho que o fato de a gente ter trabalhado junto antes de se envolver pessoalmente,
eu acho que isso pode ajudar, pode ter ajudado no nosso caso, porque a gente já sabia como o outro funcionava no ambiente de trabalho, a gente já se dava muito bem no ambiente de trabalho, por termos perfis diferentes e complementares. Então, o Mário é muito do planejamento, das ideias, eu sou da execução. Então, é basicamente, a maior parte do tempo a gente está assim, o Mário está pensando, eu estou executando, o Mário está pensando, eu estou executando. Claro, eu preciso melhorar minha habilidade de planejamento, ele precisa melhorar a habilidade de execução, mas a gente consegue funcionar muito bem. E sempre funcionou assim, desde que eu, para quem não sabe, eu era estagiário do Mário, quando a gente se conheceu. E a gente sempre funcionou muito bem. E eu acho que como a gente já tinha essas personalidades de trabalho formadas, quando a gente começou a se relacionar pessoalmente, acho que a gente já respeitava mais o outro, assim, sabe? Não foi algo que vocês precisaram construir do zero ali, não né? que num relacionamento você não respeite o seu namorado, claro que respeita, mas eu acho que, cara, eu sei como o Mário trabalha, ele sabe como eu trabalho, e a partir disso a gente resolveu se envolver, entendeu? Então, não foi o contrário, acho que pode ser mais tortuoso o caminho contrário. Eu tenho uma palavra de solidariedade a você. Marina é a irmã mais velha, né, gente? Então ela, assim, sempre precisou ser executora. Mas é isso, minha solidariedade a todas as irmãs mais velhas. Estamos juntos. Vocês são 10. Eu tenho uma pergunta polêmica. Tá. Marina bateu 100 mil seguidores. E esse número caiu desde então. Queria saber como que tem sido essa experiência para você, se é difícil, como que é lidar com números, né? Que no final, querendo ou não, você responde por números. Sim, é um número que traz muita autoridade para você, né? Sim. Quando você bate o olho num perfil e tem centenas de milhares de seguidores, você fala, pô, essa pessoa é boa no que ela faz. Em alguma coisa ela é boa por tanta gente estar acompanhando. E quando eu bati 100 mil foi muito bom, óbvio, teve bolo, teve tudo. Foi muito rápido, inclusive, dos 50 para 100, né? Foi muito rápido. E, obviamente... Foi o quê? Um vídeo, quanto né? tempo? Não, o que levou a esse foram boom? 2 vídeos. Tá. Dois notícias da semana específicos, assim, que cresceram muito. E o que foi bom e foi ruim, no fim das contas. Mas, claro que essa queda é muito ruim. Tipo assim, eu sinto até hoje, mas já senti mais, mas ainda sinto. Tanto que é uma coisa que eu decidi parar de olhar. Tipo, de parar de ficar olhando o número de seguidor, porque eu olhava todos os dias e aquilo me deixava pra baixo, e aí eu não me estimulava a criar mais conteúdo, sabe? Então, foi uma coisa que hoje eu não olho. Eu olho quando alguém me pergunta, aí eu vou lá e olho, mas eu realmente consegui tirar isso da minha cabeça. É ruim perder o seguidor por causa, e não só pela autoridade, mas é porque é ruim perder. Pô, você chega lá e depois você não consegue mais, é um negócio muito ruim. Mas com isso também vem o aprendizado, é igual o conteúdo que flopa, sabe? Você... tem o ruim, tem o lado chato, mas também tem os aprendizados. Porque o meu conteúdo antes era só notícias da semana. Então, por exemplo, hoje se eu estivesse começando, eu não fixaria em um tipo de conteúdo só, eu acho que foi um erro que eu cometi, valeu super a pena, mas foi um erro. Eu só tinha notícias da semana, foram 2 deles que viralizaram e trouxeram seguidores para mim. Mas o meu seguidor só assistia isso. Então não tinha um conteúdo de marketing, não tinha um conteúdo de estratégia, não tinha um conteúdo sobre conteúdo para ele assistir. Tinha só notícias da semana e as pessoas adoravam notícias da semana. Mas quando eu falei, pô, dá para, sabe, evoluir isso e aí falar de marketing, falar de estratégia, falar de conteúdo e a partir disso vender em cima desses conteúdos, não era um público que que chegou até mim por causa disso. Então cria um atrito ali, sabe? Tipo, a pessoa fala, pô, mas eu não segui ela por isso, eu segui pelas notícias. Sim. Então, claro que eu não só perco seguidores, todos os dias eu ganho seguidores, perco seguidores e vai fazendo uma limpeza da base. Então, isso eu acho, pensando racionalmente, isso é positivo. Pro negócio é bom, né? Mas claro que quando você olha perdendo, é horrível. Mas eu tenho tentado cada vez mais nessa jornada de conteúdo tirar os aprendizados e não repetir os mesmos erros. Então é meio que um ciclo de aprendizado contínuo e melhoria contínua também. Beleza. Eu engenharia acho de produção, né? Engenheira, né, gente? Não é engenheira. A minha pergunta final acho que você já respondeu. Mas a grande pergunta é por que a notícia da semana em 60 segundos acabou? Que era o meu quadro xodó. Mas acho que faz sentido. Por isso que eu falei do relacionamento tóxico, porque é aquele relacionamento que você ama, mas você sabe que não faz bem, sabe? Sim. Não que o quadro não fizesse bem, tanto que a gente depois voltou uma época nichando as notícias. Então eu nichei notícias do mundo de creator, do mundo de... É verdade, você voltou e também sumiu sem dar notícia, né? Exato. Não dei notícia mais. Mas aí sim por causa disso. Por causa do nível do trabalho, querendo ou não, a gente precisava fazer uma curadoria de notícias, depois como que vai dar aquela notícia, vai ler só a manchete e tudo mais. Basicamente era um conteúdo que dava muito trabalho, pouco retorno, tipo, viralizou lá atrás e depois não viralizava tanto.
Então a gente decidiu usar essa energia para outras coisas mais inteligentes. Foi basicamente isso. Mas eu continuo gostando muito do quadro. Entendi. Eu odeio. Trabalho. Muito trabalho. Quem tá de fora acha que é fácil, mas é muito trabalho. Acho que é isso. Não tem mais perguntas. Eu adorei. Você Eu arrasou. gostei também. Eu fui bem. Eu acho que eu vou botar ela como hostess. Quando eu não Fiquei puder. super ansiosa. Gente, eu passei. Ela falou que não gasta tanto tempo, eu fiquei quase 1 hora, tá? Ela escreveu 5 vezes esse papel de perguntas. 3 páginas de pergunta, agora meu resumo final. Ficou muito bom. É isso, que Você bom. arrasou. Obrigada. Você arrasou. É isso, gente. Marina agora é a hostess oficial. Ela nos próximos episódios é ela quem vai estar entrevistando outros criadores de conteúdo. Fico muito feliz e orgulhosa de estar fazendo essa entrevista. Minha irmã é uma pessoa, assim, fenomenal, completamente capacitada. Ela é autoridade no que ela fala na internet. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, da dedicação que ela tem feito. Ela vai se emocionar. É super ela se emocionar. É isso. Obrigada. É seu. Izinha, eu chamo ela de Izinha. Obrigada, sem palavras.